E hoje eu estou aqui finalizando a preparação de duas bonecas para queima final. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre os estágios da porcelana e dicas de queima no forno de porcelana. Caso esse seja o primeiro vídeo meu que você esteja assistindo, eu sou a Tatiana, sou artista, dollmaker brasileira. Estou há mais de 20 anos criando e ensinando a arte de criar bonecas. Essas são bonecas que eu dei o nome de Projeto 4 e Projeto 15 por enquanto, porque elas estão em andamento. E aqui no canal tem uma playlist se você quiser acompanhar os processos em porcelana, que são processos silenciosos, cheios de presenças, cheios de significado. São vídeos bem calmos, bem tranquilos para você sentir a porcelana. Vamos começar falando sobre os 3 estágios da porcelana. E claro, aqui é tudo sobre bonecas. Então pode ser que você conheça outros termos ou talvez outros estágios da porcelana usada na cerâmica, né? Nos utilitários e outros tipos de trabalho. Aqui é tudo sobre bonecas, então pode haver alguma diferença e aí você vai adaptando conforme aquilo que você faz ou que você quer fazer. O primeiro estágio, em inglês, que é a forma como eu aprendi, é o Porcelain Slip, que é a porcelana líquida. Eu gosto de chamar porcelana líquida, mas aqui no Brasil é conhecido como barbotina. O segundo estágio da porcelana é chamado no inglês de greenware. É quando a porcelana sai dos moldes e dentro desse estágio de greenware tem vários outros estágios, né? Por exemplo, quando ela sai dos moldes e ela está molhada, está úmida ainda, porém você pode manusear, é chamado de soft greenware. Ou em português poderia ser o ponto de couro macio. Ponto de couro é quando ela saiu dos moldes, mas já secou, já perdeu a umidade e por isso ela está mais firme. E no inglês, então, pode ser hard greenware. Então, são vários nomes aí. Eu geralmente falo de ponto macio, leather hard, greenware, enfim. Esse é o estágio que eu menos uso algum tipo de nome, porque são vários nomes aí no estágio de greenware da porcelana. O terceiro estágio da porcelana é exatamente esse estágio que se encontra aqui as peças do Projeto 4 e Projeto 15, que é o estágio soft fired no inglês, que significa no Brasil a queima de biscoito. Eu gosto de chamar de primeira queima, porque é a primeira queima, é a primeira vez que as peças vão ao forno e essa primeira queima permite então que eu possa fazer o acabamento nas peças, acabamento com lixa, com água. Eu mostrei bastante isso nos processos, porque quando eu comecei a gravar os processos em porcelana, eu estava exatamente nesta fase da criação das bonecas, que é a fase após a primeira queima, onde eu comecei a lixar as peças. Enfim, o último estágio da porcelana é a queima final, que eu acho que esse é o nome usado por todos, ou queima em alta temperatura. Em inglês é high fired. É o momento, então, onde as peças vão se tornar porcelana realmente, né? Então, nessa queima final, que é o momento crucial, que é o momento onde a gente precisa conhecer muito bem o forno, porque depois dessa queima não tem mais o que fazer, né? Então, ou as peças dão certo, ou elas não dão certo. Então, esse é um momento muito importante. E agora eu vou te dar algumas dicas, começando aqui pela dica essencial de queima, que é usar os cones pirométricos, tá? Então, aqui eu já vou colocar esse cone que eu vou usar aqui nessa queima. Os cones, eles servem para registrar a temperatura dentro do forno. Então, primeira coisa, quando você está usando a porcelana, a porcelain slip, a sua porcelana líquida, você sabe qual a temperatura que essa porcelana precisa, certo? Então, já vem lá na descrição do fabricante a temperatura da porcelana. Você sabe que você vai ter que usar, então, um certo cone. Cada cone desse corresponde a uma temperatura. No caso, essa porcelana que eu utilizo para as bonecas, ela precisa do cone 6, né? Então, ela vai se tornar porcelana na temperatura cone 6, que é mais ou menos 1220 graus Celsius. Aí você precisa então desse forno específico que alcance essa temperatura alta. E aí quando você tem esse forno, quando você tem a porcelana, você vai precisar fazer muitos testes, né?
muitos e muitos testes. Como foi que eu aprendi? Foi com os manuais do meu forno, estudando muito, lendo muito os meus manuais e fazendo todos os testes aqui, ó, são folhas e folhas de testes de queima que eu ia testando e eu ia errando muitas vezes. Vou mostrar aqui no vídeo para você as minhas peças que estão aí no cemitério das bonecas, né? Tem um amigo querido, Guilherme, que chama esse lugarzinho onde a gente guarda as peças que não deram certo, ele chama do cemitério das bonecas. Então tá aí, Guilherme, o cemitério das minhas bonecas de porcelana ao longo desses 15 anos criando bonecas de porcelana. Mas claro, isso foi no começo, né, quando eu estava aprendendo a usar o meu forno, que eu precisei fazer muitos testes e, claro, perdi muito material, mas é necessário para você aprender, né? Então é assim que você vai aprender também, fazendo muitos testes. Para isso, usando os cones pirométricos, né? Então, cada vez que você faz um teste com o seu forno, você coloca o cone para verificar como está a temperatura no seu forno. Então, quando o cone ele dobra, significa que a temperatura foi alcançada. Geralmente é assim que funciona. Claro que tem outras explicações, você pode usar até 3 cones para uma aferição ainda melhor, ainda mais detalhada. Nessa queima, como eu já conheço muito bem o meu forno, né, eu vou colocar apenas o cone 6 na prateleira aqui, só para a gente verificar como é que tá, e depois eu vou mostrar para vocês como que o cone saiu. Mas basicamente é isso, né? Fazer muitos testes, usar os cones nos seus testes e saber que você vai perder material, que você vai errar muito no começo, mas tudo é assim mesmo, né? Quando a gente está aprendendo, a gente precisa estar disposta a esses erros e aprender com os erros e nunca desistir, sempre continuar. Então, eu vou colocar essa prateleira no forno, né? Vai fazer parte do vídeo de processos. O próximo vídeo de processos eu vou mostrar toda essa parte aqui de preparação para a última queima, para a queima final. Mas para você ver o resultado final, o momento que eu vou abrir o forno com as peças, eu quero que você assista o vídeo, o próximo vídeo de processos que logo vai estar aí no canal. Então fica aqui, tá? Me acompanha, se inscreve se você não é inscrita, ativa o sininho para você ser notificada do próximo vídeo, que é o momento que a gente vai abrir o forno para ver as peças finalizadas e ver o cone também, como foi essa queima, né? Se o meu forno continua queimando da forma correta, pode acontecer variações, né? Pode acontecer pequenos ajustes que a gente precisa fazer na queima, e isso a gente sabe, claro, com o resultado das peças, mas também com o cone. Então o cone ajuda muito mesmo. E não se esquece que o próximo vídeo de processo nós vamos ver aqui o resultado dessa queima final.